justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus. Vem falar do meu povo e do céu. Vem falar de justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Escreva ao anjo da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, aquele que caminha no meio dos 7 candelabros. Conheço as obras que vocês realizam, seu esforço, sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus. Você pôs à prova alguns que diziam ser apóstolos e não eram. Você descobriu que eram mentirosos. Você tem perseverança, sofreu por causa do meu nome e não desanimou. Mas há uma coisa que eu reprovo: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se então de onde você caiu. Converta-se e volte a fazer as suas primeiras obras. Caso contrário, eu virei e tirarei do lugar o candelabro que você tem. Mas você ainda tem outra coisa boa. Detesta as obras dos nicolaítas. Também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu farei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olá, amigos e amigas. Que bom estarmos juntos novamente. Nós já estamos estudando o Apocalipse de São João. É o meio que nós temos aqui através do YouTube para ajudar vocês a entender essas leituras. O grupo de vivência, lendo, trabalhando juntos e aprendendo mais. Apocalipse de João, então estudando juntos. Nós estamos no 4º encontro. Nós estamos estudando o capítulo 2, versículo de 1 a 7. João está escrevendo às igrejas. Hoje nós vimos Jesus pedindo para João escrever a igreja de Éfeso. Nós temos 7 igrejas. Cada igreja, você lê lá no seu livro, na página 26, a introdução ao 2º bloco, que vai explicar bem certo sobre essas 7 igrejas. Cada dia nós vamos falar de uma agora. Seremos 7 encontros cada dia falando de uma igreja, mas lá está falando de todas elas junto, você vai poder aprender muito mais. Éfeso é o centro desta região da Ásia, é o centro ali do Império Romano, nesse lugar onde as igrejas cristãs estão iniciando. Éfeso é uma grande cidade, possivelmente nesse período deveria ter uns 600 mil habitantes, então é muita gente. E ela está num local ao lado do mar, naquela região muito próspera, e ali tem muitos judeus também, é o Império Romano. E dentro desse mundo judeu, muitos se converteram ao seguimento de Jesus. Então, existe uma igreja cristã. Éfeso é uma cidade também que tem muito religiosa, por causa do Império Romano. Nessa cidade tem o templo da deusa Diana. É um dos maiores templos, foi conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo atraía gente do mundo todo para ir rezar lá. E também tem os cristãos. A deusa Diana, como outros símbolos, outros ídolos, outros deuses que tinha do Império ali, então é um local de culto. Éfeso é uma cidade rica, atraía muito dinheiro, muito próspera, então ela se autossustenta. E com isso os cristãos também vão atrás para trabalhar e para estar inserido nesse mundo, né, que está se modernizando. E os cristãos começam também a crescer e com isso começa a incomodar. Muitos judeus se tornam cristãos, muitos pagãos se tornam cristãos e a igreja também começa a crescer e a incomodar quem? A religião desta cidade. Ao ponto que os comércios, os comerciantes têm dificuldade já porque não vende tanto mais as imagens dos deuses. Porque os cristãos não seguem os ídolos, não faz mais imagem, não adora e está adorando a Cristo como o Senhor. Com isso, então, tem dificuldade. Paulo foi a Éfeso 2 vezes. A primeira vez, na segunda viagem de Paulo, ele vai para Éfeso. Então conheceu essa comunidade.
A terceira viagem de Paulo, Paulo vai a Éfeso e ali fica 3 anos. Então, se era um centro, se tem muito cristão, Paulo tem necessidade de ficar com essa comunidade. E por causa da sua pregação, da conversão de muitos, então começa a ter problema com os religiosos do templo de Diana. Paulo foi expulso então de Éfeso junto com alguns seguidores. Possivelmente Áquila e Priscila, que eram colaboradores de Paulo, e são expulsos dali. E ao ser expulso, quando Paulo vai sair da cidade, eles fazem lá uma celebração de despedida e vem muita liderança, muita gente se despedir de Paulo, como Atos dos Apóstolos nos apresenta, né? Que houve uma choradeira, né? Um choro, tudo, porque Paulo tem que sair dali. Então ele sabe a necessidade da igreja estar unida, de ter referência religiosa, como Paulo e outros, e também está à frente. A leitura fala que essa igreja tem alguns problemas, elogia, é uma igreja próspera, conhece o segmento, mas tem alguns problemas. Então João está escrevendo a esse anjo, diz ele, o anjo de Éfeso, a igreja que tem os selos, as estrelas, as 7 estrelas, que significa as lideranças da comunidade. Então essa comunidade também não gosta, embora é raro, mas também não gosta de um grupo chamado os Nicolaítas, que era um grupo que pregava que Jesus, ao morrer, não era Deus. Quando Jesus morreu, Deus o abandonou. E quem morreu foi apenas o Jesus humano. E isso, muita gente seguia essa doutrina, estava seguindo isso dentro da igreja cristã. E com isso, então, o grupo, esse anjo, esse líder que está na igreja, Paulo elogia porque ele reprimiu, ele reprovou, como João também fala que reprova esse tipo. E tem, como essa igreja de Éfeso, como todas as outras, tem várias, tem saudação, tem chamada de atenção, tem correção de algumas coisas, elogio para as coisas boas e há também uma indicação de uma vitória, de algo bom, de um prêmio. Todas elas vão ter esse esquema. Então, a página 26 do nosso livro, ajudando a entender o Apocalipse de São João, você pode ler ali, estudar várias vezes, é bom ler várias vezes aquele momento que você vai ter uma compreensão melhor quando estiver lendo todas as cartas às 7 igrejas. Então, esse é mais um encontro, mais uma ajuda para você entender um pouquinho mais o Apocalipse de São João. Estudamos hoje, então, a carta à comunidade de Éfeso. Apocalipse de São João é a primeira carta. Temos ainda mais 6 para estudar. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar nosso vídeo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva aí no YouTube para nos ajudar também a fortalecer esse nosso programa. Que Deus abençoe, desejo a vocês um bom trabalho, bons estudos no grupos e boa semana a todos. Deus abençoe. Lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra